Olá pessoal, bem-vindos à Garagem de Baguete, obrigado por estarem aqui no canal. Hoje vamos continuar a falar dos meus micras. Eu já falei sobre o micra cinzento dia a dia, que foi o primeiro micra que eu tive. Já falei do micra turbo mais forte, que era o 1300 SR, que eu comprei uns anos depois de ter o primeiro micra. E agora vamos ao meu terceiro micra, que é o Nissan March. Na realidade, aquele carro é uma mistura de dois carros. Então vamos começar pelo princípio, como é qualquer história. Aquele carro foi comprado em Inglaterra, não o próprio chassi, mas o carro que doou todas as peças. Então eu já tinha na altura o tal microturbo mais forte, não, o 1300 SR. Basicamente era o carro que eu andava, mas que teve problemas de junta. Vocês podem ver o último vídeo que eu lancei sobre os meus micras, podem ver lá a história. E então o que é que eu decidi fazer? Pá, vou arranjar um carro diferente. Eu vi na net, né? Vi o March em Inglaterra, no eBay. Houve o pessoal do fórum inglês que meteu lá o link. Eu vi, epá, vou arranjar um carro diferente. Vou buscar isto em Inglaterra. Se eu conseguir ganhar isto, estava em leilão no eBay. Se eu conseguir ganhar isto, epá, isto era bacana. Legalizar em Portugal, pá, era um carro completamente diferente. Porque o Nissan March, aquilo é o March G Cardinal, é uma cena estranha. Mas é como se fosse tipo o Super S do japonês, né? do March. É o equivalente. Pá, e o carro é muito fixe, tem uma estética fixe, tinha os bodykits do Nismo e não sei o quê, tinha ali uma data de coisas diferentes. Pá, eu assim, fogo, este carro é muito fixe, vou tentar comprar este carro e buscá-lo em Inglaterra. Então o que é que o Baguete fez? Falou com o amigo dele, que é o Frank, que está em Birmingham, falou com o Frank e disse assim, olha Frank, como é que é? Se eu ganhar este carro aqui assim, tu consegues me ir buscar o carro lá, que era em Londres, e depois eu quando puder vou ir buscá-lo. E ele, epá, vê lá isso e não sei o quê, depois dá uma apita dela. Está-se bem. Comecei a ver o leilão, aquilo já não lembro quanto tempo é que era o leilão, já não me recordo. Pá, mas andava ali a tentar ver e tal, e eu assim, epá, isto tem de ser mesmo no final, dar uma machadada final no valor e conseguir ficar com o carro. Então no dia que o leilão ia acabar, que aquilo era por volta da hora do almoço que o leilão ia acabar, e estamos a falar em 2010, acho que foi 2010, exatamente. Foi aí por volta de setembro, ou coisa assim, agosto, foi agosto ou setembro, já não me recordo muito bem ali, a precisar ali a data, mas foi por volta daí. Eu lembro-me que estava de férias, então eu estava em casa com a Maria e basicamente a net não estava a funcionar, que eu tinha uma net que era portátil, na altura não havia net em casa lá de onde eu estou com a Maria, não havia net e então tinha uma placa de internet móvel, só que aquilo apanhava muito mal e eu assim, epá, se isto acontece aqui qualquer coisa, eu não consigo fazer isto. Pumba, o que é que eu fiz? Fui para a casa dos meus pais, estava lá o meu irmão também, que tinha lá uma internet que era minha, na altura também, eu é que pagava a internet, fui para lá. Então, sentei-me, ali meia horinha antes do leilão acabar, sentei-me, comecei a ver aquilo a evoluir e tal. Então, aquilo na altura estava em 300 libras, ou o que é que era, 200 e tal, 300 libras. Pá, eu comecei a ver o resto das coisas e tal, pá, aquilo no fim começou a subir e nos últimos 5 minutos, epá, até que chegou a uma parte que aquilo começou a aumentar mais. Epá, e chegou-se já aí nos seus 500 e tal libras, já tipo no último minuto ou o que é que foi. Pá, e eu vou meter tipo, pá, já não me lembro, mas tipo 560, 580 libras ou o que é que foi. Ficou ali, epá, e mesmo já quase nos últimos segundos alguém cobriu aquilo. Pá, eu só sei, quando consegui escrever, escrevi 640, carreguei no Enter, fiz a cena a dizer para confirmar e aquilo continuou e tipo, que acabou, não apareceu mais nada. Normalmente quando se ganha ou se perde o leilão ele faz refresh à página e diz se ganhou, se não ganhou, o que é que seja. E aquilo ficou tipo nada, tipo acabou o tempo e eu fiquei assim, o que é que se passou aqui? Pá, se calhar não consegui ganhar isto. Então fiquei ali assim um bocado à toa e o meu irmão ficou assim meio parvo a olhar para mim, porque ele sabia o que é que era, mas tipo, o que é que aconteceu? Então basicamente fiz refresh à página e apareceu lá, não, eu tinha metido era 680, assim é que era, 680 e quando apareceu o valor 640 libras. E eu, olha, porra, consegui ganhar o carro. Puma, falei logo com o dono do carro, né? Mandei mensagem e tal, como é que era, para tratar disso e tal, que era um amigo meu que ia lá buscar e não sei o que mais. Falei com o Frank. Então, isto é uma história muito maluca, mas é o Frank foi buscar o carro sem seguro. O Frank é um grande maluco também. O Frank foi buscar o carro sem seguro, teve de meter um bocadinho de óleo, pagou a gasolina. Ou seja, ele foi acho que foi de
autocarro até não sei onde, ao pé de Londres, ou dentro de Londres, depois foi de comboio lá a buscá-lo, foi com ele para cima sem seguro, meio choné, ele podia ter pedido o dinheiro e ia fazer um seguro temporário ele. Parou para meter um bocadinho de óleo, que acho que estava um bocadinho o óleo em baixo, meteu a gasolina, ainda fez mais não sei o quê, depois entretanto lá tirou parte da estética do carro, o para-choques à frente e tudo mais, coisas que eram diferentes no carro, e guardou o carro lá no vizinho. Pronto, então o que ele me disse é, olha, tenho aqui um sítio para guardar o carro, mas ele pede uma grade de cervejas por semana. E eu, tranquilo, olha, vê aí com ele, se for preciso eu mando dinheiro e tal. Ele, não, depois a gente quando vieres cá, a gente trata das contas e não sei o que mais. Bacana. Entretanto, comprar bilhete de avião, comprei bilhete de avião, fui com o Madureira, que é um rapaz lá dos Micras também, fomos os dois. E no dia anterior a gente ir de avião para lá, foi a tal situação que eu contei no episódio anterior, que foi a junta da cabeça do primeiro motor do Micra Turbo, né, que nem pensava ter turbo na altura, foi quando deu o peido. Pronto, eu lembro-me de ainda ir no avião a pensar naquela treta. Mas pronto, a gente apanhou o aviãozinho, toca aí para a Inglaterra e lá veio, saímos em Londres, o voo era para Londres, lá saímos e quem é que está lá depois à nossa espera passado um tempinho? O Frank veio de Birmingham para Londres buscar-nos no carro da mulher. Lá foi buscar-nos, voltámos para cima. Isso eu paguei-lhe tudo, né? As despesas todas, de combustíveis, das viagens todas, o que é que seja. Então fomos lá, ficámos lá em casa do Frank, nesse dia. Ainda fomos lá ver o carro. Tivemos a montar a frente do carro outra vez, a original, né? O dia a seguir a gente vinha para baixo. Ficámos lá em casa dele, entretanto o Frank teve de sair, depois entretanto veio com a mulher, ou seja, eu e o Madureira ficámos em casa de uma pessoa que não nos conhecia assim muito bem, a gente falava era da net e tudo mais, aquilo era tudo pessoal que eu conhecia era da internet, lá do fórum inglês e tal, mas por acaso o Frank era um cota muito maluco e muito porreiro. E entretanto, no dia a seguir a gente vinha para baixo, só que a gente ainda teve lá algumas aventuras engraçadas. Uma delas foi o Frank a mostrar as coisas dele lá, tudo artesanal, lá num pequeno tipo barraco que ele tinha, um anexozinho da casa, que ele fazia os motores, ele fazia montes de motores, trocava pistões, bielas uns para os outros com cambotas e não sei o quê. Bem, é uma cena muito maluca, mas o gajo realmente tinha uma cabecinha, aquilo era meio sucatado, mas as coisas funcionavam, metia turbos assim meio candongados, tipo o setup básico que eu tenho no March, né? Aquilo não é XPTO, mas funciona, mas ele ainda fazia mais ghetto style do que eu fiz ali. Bem, umas cenas muito malucas. Então, mais para o final do dia, depois ele teve de ir buscar a mulher, que a gente ficou lá sozinhos em casa, tipo, a gente se fosse mal intencionado descarregava o carro e vinha-se embora, né? Entretanto, ele podia ter feito o mesmo. Eu paguei o carro, ele foi lá buscá-lo, assinou os papéis da declaração de compra e venda, que lá é diferente, assinava os papéis e eu também ficava a arder o carro, né? Mas pronto, tudo tranquilo, é pessoal bacana. Entretanto, quando ele voltou com a mulher, ele perguntou, olha, vocês ainda não andaram no meu carro, né? Então tenho de vir a dar uma volta no carro. Então o Madureira foi primeiro. Bem, lá foi ele e não sei o que, quando voltou, o carro do gajo é uma cena maluca, não sei o quê. E tu, não andaste, né? E eu, não andei, gajo, rampino, tipo, para entrar. Tranquilo, pronto, aquilo é volante ao contrário e tal. Sentei-me no carro. Bem, o mano, aquilo pegava de empurrão, na altura ele tinha o carro, era um azul. Tinha um depósito GPL que era assim um depósito comprido atrás na mala. E pegava de empurrão porque aquilo não tinha depósito de gasolina, com o gajo reduções de peso e não sei o quê, alterações lá na suspensão, mas cenas muito malucas, que o gajo era um grande inventor. Então, basicamente, meteu o carro a pegar de empurrão lá na rua dele, porque eu também tinha ido lá com o carro que fui buscar, tinha dado lá umas voltas e um gajo conduzia ao contrário, não sei o quê, sem conhecer, no meio de um bairro que não conhece, bem, foi assim uma cena marada. Então o gajo deixa que ele tinha logo uma rotunda, bem, o man entra a partir na rotunda, ultrapassa carros e não sei o quê por fora, não sei o que mais para sair, bem, uma cena muito maluca, chega lá uma reta que começa a puxar, mas a puxar uma cena e eu, fogo, este carro puxa para caraças. De repente, pumba, manda uma grande travagem, andar devagarinho, então o que é que se passa? E o gajo, speed cameras, tipo lá o radar, eu, olha, este também já conhece os sítios. Mal passa aquilo, volta a bombar outra vez, e vejo o gajo a chegar-se ao pé do tablier, tinha lá uma rodinha com um veio, começa a rodar aquela porcaria e o carro a puxar, bué. E eu, ficou tudo maluco. Fiquei maluco, que era aquilo, né? Depois é que perguntei, então o gajo meteu um veio para o vaporizador, ou lá o que era, do GPL, quando rodava aquilo, abria ou fechava o gajo, então o carro andava mais ou menos com o que ele dava. Bem, uma cena muito maluca. Bem,
Ficámos lá nessa noite, ainda fomos lá comer a um restaurantezito e tal. É caro, Inglaterra é caro. Ainda fica com o material dele, as jantes alargadas, que estão agora nesse carro, no Marques, que vocês já viram o vídeo das jantes douradas. Fiquei com essas jantes, trouxe uns coletores também de origem, mas alargados por ele, que ele inventava um monte de coisas. Trouxe uns coletores também para o Carlos, que é lá do rapaz lá dos micros. Pá, e já não lembro o que é que trouxe mais, mas pronto, vinha ao carro completo e eu ia com o madeireiro, o carro era de caixa automática. Toca a fazer a viagem outra vez para Portugal, a testar o charuto, pumba, sempre a bombar. Então nesse dia a gente já saiu, eram por volta aí das 11 ou o que era, da manhã, ou seja, do dia a seguir da gente ter lá chegado, ou seja, não deu tempo para visitar nada, não dava tempo para fazer nada, porque eu tinha tirado uns dias de férias e o madeireiro também tinha tirado uns dias, portanto tinha de ser naquela altura. Então lá arrancamos, viemos das 11 da manhã, conseguimos ir até Dover, apanhámos o ferry para Calais e depois de Calais conseguimos passar Paris. E conseguimos passar Paris nesse mesmo dia. Dormimos dentro do carro, né, como é óbvio, foi assim uma viagem um bocado manhosa. Dormimos dentro do carro, ou seja, sei lá, acordámos para aí às 7 da manhã, o que é que foi? Toca a bombar outra vez e no segundo dia fizemos 3 países diferentes. Portanto, estávamos a seguir a Paris, fizemos França, atravessámos Espanha e ainda fomos para Mirandela, para casa lá de uns primos meus, que a gente ligou para saber se podíamos ir lá dormir, porque depois já era muito tarde também para estar a ir para o Porto deixar o Madureira e depois eu também para ir para Lisboa. Então a gente descansava lá, é um sítio que era tranquilo. E liguei e foram bacanas e deixaram-nos lá ficar, a jantar feito e tudo, pá, porreiro. Então fizemos essa viagem nesse dia até Mirandela. No dia a seguir, já mais fresquinhos, acordámos, fui até ao Porto. Ainda andámos lá a curtir com o carro caixa automática, é uma cena completamente diferente. Aquelas caixas é o Nissan Continuous Variable Transmission, ou seja, não é uma transmissão automática, uma caixa automática, tem mudanças, até uma cena um bocado estranha. Mas puxava bacana. Comemos lá, almoçámos lá, estivemos lá a tarde toda a falar, demos voltas com os carros, com o carro e não sei o quê. Pumba, ao fim da tarde voltei, vim para Lisboa. Entretanto o carro ficou aí parado, eu tinha feito um seguro também temporário, só durava uma semana, enquanto tive seguro, dei umas voltas e não sei o quê. Depois o carro ficou parado, à espera de eu decidir o que é que fazia. Então a ideia original era legalizar o carro como ele estava, original, volante à direita e tudo, e depois logo se via, era legalizar o carro, tinha de ser arranjado já, tinha... ainda bem que eu depois optei pela opção que já vos vou contar, porque o carro estava muito podre. Então, andava ali, pá, já não me lembro quanto tempo foi que eu fiquei naquela indecisão, mas isto foi em 2010, portanto, isto já foi em agosto de 2011, eu já tinha saído da tropa, ou seja, todos os meus projetos de micras, basicamente foi tudo mais ou menos feito depois de eu sair da tropa, tinha mais tempo, e então, em agosto de 2011, eu decidi comprar cá, em Portugal, um Super S, tinha de ser um Super S, porque se houvesse algum problema, pelo menos para-choques e companhia, era mais ou menos parecido com o original do Marques, que tem várias diferenças de estética. E então, basicamente, decidi comprar um Super S. O mais barato que eu encontrei em condições para o que eu queria foi 1.250€, aqui em Loures, portanto era perto. Fui ver, falei e tal, pá, o homem não baixava do valor, pá, ok, vamos comprar o carro por 1.250€, compramos. Realmente o carro nunca tinha batido, estava todo direitinho e era vermelho. Então o que é que eu decidi? Vou trocar o material todo de um para o outro e no final pinto preto para ficar como o original, que era preto também. No meio disto tudo tive montes de situações caricatas com as cabelagens, porque eu depois tinha ali de decidir o que é que eu queria fazer, né? Era volante à direita, ou metia tudo no carro pelo lado certo, ou seja, virava a cabelagem e tudo mais, e no motor ficava ao contrário, ou mantinha no motor e no carro depois tinha, ou seja, de onde entram as fichas, não é? Porque há uma união grande, uma ficha grande, que une junto à caixa dos fusíveis. Ou mantinha a caixa de fusíveis no sítio onde estava e tinha de fazer extensões dentro do carro, ou então virava a cabelagem toda dentro do carro, ao contrário, e no cofre do motor é que tinha de andar a inventar. A própria cabelagem da centralina é mais ou menos tranquilo, porque só tem depois lá 2 uniões à outra cabelagem do cofre do motor, e a da centralina não há stress nenhum. A cabelagem do motor para a centralina bate certo com o do volante à esquerda na mesma. A própria cabelagem do cofre do motor é que ficava tudo ao contrário, então tive lá peripécias, depois as manetes dentro do carro trabalhavam ao contrário. Aliás, as próprias manetes estão ao contrário na própria caixa de direção, porque eu não conseguia adaptar nenhumas, ou seja, conseguir adaptar conseguia, mas perdia ali um bocado a cena e tinha ali uns comandos diferentes, e então decidi manter a coluna de direção do Marques para poder utilizar aquelas manetes.
Portanto, em vez de dar o pisca com a mão esquerda, tem de se dar com a direita e a escova é que é do lado esquerdo. Portanto, é um bocado estranho, mas é assim que funciona. E então, depois, o que acontecia, como eu virei a cabelagem ao contrário, né, tudo o que vai ligar está ao contrário. Então fazia pisca para um lado, acendia do outro. Então o que é que eu fiz? O pisca tem 3 fios, né, o comum e os outros 2, troquei um com o outro. Bacana, já dava pisca no lado de fora do carro, já dava certo. No quadrante dava ao contrário. Então vai, os fios do quadrante também, toca a trocar os fios. Depois eram os espelhos elétricos, que aquilo tinha espelhos elétricos, por isso é que é as diferenças do March Pod K, tinha ar-condicionado automático, e tem, está tudo a trabalhar, espelhos elétricos, sei lá, os vidros, em vez de ser o padrão azulado, né, meio fumado azulado, é castanhado. Portanto, existem ali algumas diferenças que eu queria manter no carro, daí optar por trocar tudo de um para o outro e fazer essas adaptações. Então, por exemplo, os espelhos também trabalhava ao lado errado, troquei, estava fixe, já trabalhava ou seja, o próprio espelho já trabalhava certo, mas trabalhava no lado errado do carro. Bem, a câmara decidiu parar de gravar aqui esta parte, mas pronto, eu estava a dizer que tive de trocar também depois os outros 2 fios, que era a própria seleção do espelho que a gente estava a utilizar, ou seja, ele virava para um lado e para o outro, ao contrário, eu meti isso bem, mas depois era o espelho do lado contrário é que estava a funcionar quando selecionava, por exemplo, o esquerdo, estava a funcionar o direito. Eu tive de trocar esses fios também. Pá, tive de fazer umas estrapalhadas depois lá no cofre do motor, havia coisas que eram mais compridas, outras ficavam mais curtas, tive de andar a enxertar uma data de cabelagens, mas pronto, no final de tudo as coisas funcionaram sem problemas. Depois tive também de fazer a conversão da caixa automática, ou seja, o carro tinha caixa automática, eu meti uma manual, então a caixa, ou melhor, o motor só pegava se estivesse em neutro ou em parque na caixa automática. Então tive de anular lá algumas coisas, tive de fazer shunts e tudo mais. Tinha sensor de gases de escape, ou de temperatura de gases de escape. Anulei isso também, que isso não estava a funcionar em condições, nem sequer o catalisador de cá funcionava, porque eu depois também tive de meter uma centralina do de cá, porque a de lá não conseguia fazer diagnóstico, só mais tarde é que arranjei uma outra centralina que dava, mas independentemente disso os mapas também são muito parecidos. Tive de fazer também alterações a nível das caixas da sofagem, porque aquilo as caixas de sofagem são diferentes das de cá. Então tive de alterar lá algumas coisas para meter o motor elétrico, porque aquilo, como tem ar-condicionado automático, tem uma pequena centralina e um conjunto grande de relés e fusivas e não sei o quê, para controlar isso tudo também. Há lá uma parte que eu gostava de alterar, que não ficou como eu queria, assegurar lá o tal motor, não ficou tão bem como eu queria, e se calhar um dia destes eu desmonto o tal dia, que é mais complicado, porque tem muito mais atrapalhada lá por trás, mas se calhar vou desmontar para melhorar ali essa parte. Pá, mas de resto tudo funciona no carro, os espelhos elétricos, o ar-condicionado automático, apesar de não estar carregado, ele funciona, faz as temperaturas certas na sofagem, ele faz as temperaturas certas, portanto o carro até ficou a funcionar tudo ok. Eu também mantive as portas do March, tem diferença depois lá nos engates da porta, dos fechos da porta, os fechos são diferentes também. A tampa da mala é diferente e o para-choques à frente também, que é para a matrícula quadrada, que é também completamente diferente. Atualmente tem as jantes douradas que eu tinha comprado lá ao Frank, que ele tinha alterado as jantes. O aileron atrás é tipo do Super S, mas tem um terceiro stop. Como eu tinha dito, os vidros, o tom é castanho em vez de ser azul. O interior é completamente diferente. Os bancos, por exemplo, são tipo os do Super S, mas como tem as abas mais largas, não é? Como se fosse tipo uma espécie de baquia, vá. Mas é muito mais fininho, é mais saliente, mas mais fininho. São os bancos diferentes também. Eu depois tive também de colocar o tablier do de cá, porque o de lá está tudo ao contrário, então tive de fazer algumas adaptações nas coisas por trás do tablier, como eu tinha dito, as caixas da sofagem, tive de usar as de cá e adaptar tudo o resto, sensores. Aquilo tem sensor de temperatura exterior, sensor de temperatura interior, sensor de temperatura que está a sair da própria sofagem, que vai para a tal centralina do ar-condicionado automático. Portanto, tem lá bastantes diferenças que eu queria manter no de cá. No final de tudo, eu fiz essa conversão toda, ficou tudo a bombar. O problema depois foi a pintura. Eu mandei pintar o carro num sítio indicado por um amigo, mas na realidade depois, passado aí 1 ano e tal, 2 anos, começou a saltar a tinta começou a ficar baça, bichos que se agarravam, por exemplo, imagina que caía algum orvalho durante a noite, o que é que seja, algum mosquito ficava lá, ficava tipo a impressão do mosquito lá na pintura, tipo corroía a pintura. E há muitos sítios no capô que não sei se foi de lá bater o que é que seja, porque na realidade eu nunca vi aquilo. Foi até tipo ao primário branco que está por trás lá da tinta, lá por cima da chapa ou o que é que seja,
portanto aquilo começou a saltar, eu comecei a notar nisso mais, foi a tinta começou a ficar mais baça, essas impressões dos bichos e outras coisas. E houve um dia que estava a lavar o carro e começa a meter a pistola por baixo do carro e salta um grande farfalho assim de tinta preta. O que é isto? Quando olho por baixo, tinta vermelha por baixo. Ou seja, nem primário os gajos meteram aquilo, nem despoliram em condições, que estava brilhante. Portanto, foi assim um serviço de pintura, um bocado javarde, desculpem a palavra, mas foi mesmo javarde porque nem sequer primário aplicaram, nada, não fizeram nada disso. Eu pedi e ficou relativamente bem feito, foi alargar as cavas das rodas, por causa das tais jantes alargadas, mas uma das coisas que não ficou bem foi, teve de tirar o vidro de trás, ou seja, o óculo traseiro da tampa da mala, foi tirado com muito cuidado realmente lá pelo Express Glass ou Glass Drive, já não lembro qual é que foi a empresa, por acaso fizeram um bom trabalho. A única coisa foi que a oficina que fez a pintura quis poupar porque a ideia era meter aquilo tudo bacana. Então, quando me mandaram montar aquilo, não pediram para meter uma borracha nova à volta do vidro, começou a arregaçar toda, mal começou a levar com calor outra vez, né? Ou seja, ficou treta, mas pronto, eles tiraram o vidro e era para reparar uma ferrugem que tinha na mala. Basicamente a ferrugem, entretanto, voltou a aparecer, ou seja, não ficou bem reparado, não ficou bem pintado. Portanto, esse trabalho, e na altura paguei 880 euros, não é um valor assim muito exorbitante para uma pintura, mas era para fazer uma pintura mais ou menos, ou seja, pouco ficou acordado, não era aquela pintura que foi feita, foi mesmo para poupar dinheiro. Eles devem ter ganho muito dinheiro comigo, porque não fizeram nem metade do que era suposto, incluindo dentro do carro, e acho que ainda lá está um dos plásticos, está meio um bafo de tinta preta, tem lá assim um toquezinho de preto, porque eles por dentro pintaram o carro a lata de spray. Só mais tarde é que eu reparei bem na cena. Portanto, já vocês podem ver que foi mesmo um trabalho assim um bocado porco, e fiquei, quando isso começou a acontecer, fiquei um bocado desiludido com o carro. Então o que é que acontece? Olha, já que não ficou o projeto de estética que o Baguette queria, vamos meter um bocado de taça no assunto. Então pronto, foi quando eu criei aquela série de como turbinar um carro com setup básico, vocês podem ver aí no meu canal, e foi o que eu fiz no carro, foi meter um turbinho, porque eu tinha experimentado aí umas cams, umas coisitas, mas parecia que o carro não ganhava aquela alma, parecia sempre assim um bocadinho mais morto. Então, olha o Baguette, mas é meter um turbinho, um setup básico, andei a estudar ali a coisa para aí 2 anos, e entretanto nasceu esse setup e agora ficou o March Turbo. Na realidade ele não é um March original, mas tem o material todo do March, incluindo o motor, a estética, o interior, as adaptações todas para tudo funcionar cá, é tudo de um March. Portanto, vocês podem ver, o projeto teve aí, ou seja, isto foi em 2010 que eu comprei o carro, portanto já vai agora fazer praticamente, ou seja, para em agosto ou setembro, vai fazer 10 anos, portanto vocês já podem ver que foi um projeto que foi evoluindo, teve ali aquela fase que eu fiquei desmotivado com o carro, por causa da situação da pintura e tudo mais, pronto, eu continuo sempre a andar com o carro de vez em quando, mas agora com o turbo realmente dá outro gozo, ainda por cima com um setup tão básico, e realmente mete um sorriso na cara de uma pessoa, porque foi uma coisa básica e que realmente anda bem. E agora também vou trocar aí, vou meter um radiador de água um bocadinho mais grosso, aquele é o original e é muito fino, já tem muito tempo, ou seja, o carro original, né, o March original era de 94, portanto já podem ver que já é um radiador que tem muitos anos, o vaso de expansão também é dessa altura, mas por acaso é melhor do que o escado da Europa, que os da Europa desfazem-se todos, aquele ainda lá está, ainda está porreiro. Tem lá a ver uma outra situação, mas é coisas simples, e agora vamos ver se continuamos aí o projeto a dar mais um bocadinho de pressão, trocar o radiador, vou trocar também o anticongelante e tal, meter aquilo tudo mais bacaninho, agora se calhar para andar aí no verão, para ele aguentar um bocadinho melhor o calor que vai estar, e vamos ver que evolução é que a gente vai conseguir fazer no carro. Mas basicamente é agora estes pormenores. Eu também troquei as jantes, o carro fica brutal com aquelas jantes alargadas douradas, vocês se quiserem também vão ver um vídeo aí, não tem assim muito tempo, podem ver aí no meu canal. Essas jantes ficam brutais no carro, e o carro está fixe, meu. É só mesmo tratar da estética, pintar, tratar lá de umas coisitas do interior, que eu desmontei parte do interior na altura que era para mandar pintar o carro de novo lá nessa empresa, nessa oficina. Mas quando eu lá, depois andei, era o curso em Setúbal e tal, não tinha assim muito tempo. Quando foi para ir lá outra vez, para combinar data mesmo específica, que eu já tinha desmontado umas coisas no interior, que era para não ir tão montado, né? já que ia ser pintado novo, cheguei lá e já não vi lá essa oficina, já não estava lá nesse sítio. Portanto, pronto, foi azar, mas basicamente a única coisa que o carro necessita atualmente é um trato na estética, arrancar aquela tinta toda, chegar mesmo à tinta original e arrancar e lixar bem aquilo tudo, para se aplicar um primário em condições,
e depois uma tinta bacana em condições, com verniz também para proteger aquilo tudo em condições, para durar realmente a pintura como deve ser, não o que foi feito, que passados uns tempos começou a saltar e nem primeiro meteram ver se o vermelho está por trás. Pronto, e depois era o vidro da frente também, que é o original do chassi, não é do March, não dava para tirar, é muito complicado da frente, mas se calhar substituir esse vidro por um novo, também os frisos de plástico já estão, a borracha já estão assim um bocado estragados, então se calhar a ideia mesmo era tirar o vidro atrás outra vez, ter muito cuidado, pá, mas se partir, olha, é o que é, mas era depois substituir o vidro da frente também com borrachinhas novas, pintar, tratar da ferrugem da tampa da mala. Há uma porta que está a ganhar ferrugem, que também é original do March, eu tenho aí portas, era trocar a porta e pintá-la. Epá, é estética, basicamente é estética, porque a nível mecânico está tudo mais ou menos tratado. O kit turbo também funciona tranquilo, eu tenho de ver lá, eu acho que o turbo, aquele turbo que estava muito massacrado quando eu o comprei, era um turbo de um turbié, vinha as pás todas ratadas, o turbo vinha muito mau estado. Eu arranjei uma compressora que tinha aí de uma turbo, igual, apliquei um kit de reparação, mas a parte no escape estava assim meio estranha. Eu agora vou desmontá-lo outra vez, ver o vedante, que esses vedantes até os mais problemáticos naqueles turbos, eu na altura já, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, não sei, foi quando reparei os primeiros turbos, não, já foi há mais tempo então, do microturbo mais forte, arranjei logo um kit de vedantes completo, são os três tipo de segmentozinhos, vá, e mandei vir mais 2 ou 3 só da parte do lado de escape, que leva só um desses segmentozinhos. Então se calhar vou abrir aquilo, vou limpar bem, vou trocar esse segmento novo e esperar que aquilo fique bem. Eu acho que ele está a querer passar ali um bocadinho de óleo pelo escape. Mas é coisas simples e isso a gente trata facilmente, tá? Vamos ver o que é que o projeto nos espera para o futuro. É como eu digo, a coisa mais importante para mim realmente, e que é mais cara, era mesmo a pintura, e a gente vai ver se daqui a uns tempos trata disso, tá? Esta foi a história do meu Nissan March, aí as voltas todas, e buscar a Inglaterra, comprar um de cá para trocar material. Este vídeo realmente está muito longo já, também foi muita coisa para contar, e houve coisas que ficou por contar, mas pronto. Também a suspensão, não sei o que, coisas normal, tem umas molitas de rebaixamento, dos amortecedores é normal. Não tem assim nada do outro mundo, a travagem é do GTR, que é o que eu costumo meter nos meus carros e do pessoal amigo é o que eu aconselho. Pá, é uma travagem simples, o material não é muito caro, pá, e aquilo dura montes de tempo, e é uma travagem fiável. Tá, pessoal? Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo, daí da história do March. Portanto, se gostaste do vídeo, faz like aí em baixo, partilha com os teus amigos, considere subscrever o canal caso ainda não tenhas feito, e ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até à próxima!